dos pastores lá da filial do Rio de Janeiro. Glória a Deus. Vocês ouvem bem minha voz? Eu quero falar no microfone, não? 10 e 15, né? É que eu não enxergo, sumiu, porque aí tem que alguém falar. Não, tem que alguém falar. Tá bom, 10 e 15. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Foi o microfone mesmo? Dá para ouvir legal aí? Tá? Dá para ouvir bem? Dá. É porque esse microfone eu acho que eu falo melhor, mais bonitinho. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Ó, meu papel, porque eu tenho que ir até 10 e 15. Ó. Me preparei, mas eu me preparei, não tem noção. Para pegar lá em São Paulo. Saí do Brasil, vim para cá, falei, bem, então vamos orar. Quero fazer uma oração e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que chegaram até aqui. E não espera nada de mim, não. Pode ter certeza, se Deus não falar conosco, o vaso aqui vai ficar calado. Amém? Que é Deus que faz, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, te rendo graças, te louvo, bendigo o teu nome pela vida de cada pessoa aqui presente. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Pai, fala conosco, nos instrui, nos orienta. Queremos ouvir a tua voz e que a tua voz venha se manifestar nas nossas vidas para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém? O texto que me foi dado você sabe? Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Amém? Amém. Jeremias 31, versículo 25. Essa Bíblia aqui ela tem a mesma idade que eu de crente. Eu comprei uma nova, mas essa aqui não consigo largar ela. E aí ela fica comigo paradinha, vai e vem. Amém? 25. Diz assim: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Amém? Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Aqui, o profeta, ele está dizendo que vai fazer o que ele já fez. O que você acha? Já fez. Já fez. E por que ele já fez? E que muitas das vezes nós não temos visto esta palavra cumprir ou se cumprir no mundo, né, numa sua totalidade. Por quê? Porque na verdade, na visão de Deus, ele já fez. Quando Jeremias está profetizando, ele está tendo uma visão de Deus, o Kairos de Deus. Ele já está enxergando muito além. Amém? Ele já está enxergando muito além daquilo que ele está falando. Tanto que ele diz, já satisfiz. Eu, né? Porque satisfiz a alma cansada. Amém? E toda a alma entristecida saciei. Ou seja, na visão de Deus, tudo já aconteceu. Como eu só tenho 20 minutos, eu tenho que adiantar. Irmãos, se observarmos todo este capítulo do livro de Jeremias, principalmente do capítulo 23 ao capítulo 32, Jeremias vem profetizando várias promessas que foram cumpridas, outras ainda vai ser cumprida. E o que eu digo nesta noite, Deus ainda, ele faz promessa e ele ainda cumpre promessa. Glória a Deus. Amém? Apesar das profecias que se você for ler o livro, são profecias catastróficas e deprimentes feitas por Jeremias e até mesmo de arrepiar. Porém, Deus disse várias vezes ao seu povo
que os destruiria por causa do seu coração teimoso e endurecido. Aí eu te pergunto, ainda existe corações teimosos e endurecidos no meio do povo de Deus? O que você acha? O que você acha? Está entendendo? Então, às vezes, nós queremos muito de Deus, mas damos muito pouco para Ele. E aqui a profecia vem dizendo que, traz uma profecia falando, olha, a situação que você está vivendo, a situação que vocês, Israel, estão vivendo, não é porque eu quero. Pensa, você é pai, não é? Você quer o pior para o teu filho? Você quer o pior para o teu filho? Não, você quer o melhor. E muitas das vezes esse melhor, para você fazer com que o teu filho entenda, o que você tem que fazer? Corrigir. Muitas vezes castigar. Por quê? Porque Deus, né, o pai que ama o filho, ele corrige. Então Deus, ele cria uma situação e mostra ao povo de Israel, olha, o que eu vou fazer com vocês não é para destruição, é para ver se o coração de vocês se abre, essa teimosia para. E até hoje o crente, o povo de Deus, ele continua com seu coração que teimoso e endurecido. Tem uma música do, acho que ele já morreu já, tal do Raul Gil, ele fala assim, quem não tem colírio usa óculos escuros. Tá vivo. Raul Seixas. Raul Seixas. Falei Raul Gil? Raul Gil. Ele tá vivo. Tá vivo. Raul Seixas. Falei Raul Gil, Raul Gil. Não tá vivo. É, porque é o fuso horário do Brasil para São Paulo, ele tá cansado. Então, Raul Seixas, ele cantava assim, quem não tem colírio usa óculos escuros. Aí, e não sei o que, bate a cara contra o muro. É quem sabe. Quem sabe. Tem os crentes que sabem. Né? Quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem não sei o que, bate a cara contra o muro. E o que eu mais tenho visto nos dias de hoje são crentes batendo com a cara no muro o tempo todo. Sabe que não vai atravessar o muro. O máximo é furar, né, pastor? É fura o muro. Mas não vai atravessar, meu irmão. E insiste, quando é tão fácil ser abençoado. É tão fácil ser abençoado. E Deus aqui, ele fala para o povo. E isso ele falou através de Isaías, ele falou através de muitos profetas. E o povo teimava. E o povo teimava. E até hoje o povo teima. Tá ruim, o cara sabe que está se lascando, mas continua metendo a cara contra o muro, achando que vai, sei lá, achando que vai vencer, vai conseguir, vai conquistar. E isso é muito interessante. E em meio a todas essas advertências, Deus também coloca passagens que inspiram, que traz esperança de graça. Você pode pensar em algo mais assegurado do que a promessa que Deus fez saciar a alma e fartar o desfalecido. Ou seja, é aquele pregador que ele enfia a espada e dá um docinho. Ou seja, Deus traz uma promessa, porque na verdade Deus não tem prazer nisso. Mas infelizmente, para nos corrigir, para mudar a nossa direção, muitas das vezes, ele vai lá e... Mas eu fico imaginando Deus, o seu alto sublime trono. Ele olha, né? E ele está dentro de nós. E ele fala, caramba, será que ele não entende? Será que ela não entende? E continua, e continua. E Deus, você é masoquista. É uma igreja nova que eu criei agora, a igreja dos masoquistas. Gostam de se ferir, gostam de se machucar. E, paizinho, escutei aqui, o leão não parou, a igreja não parou não, mas aquele povo era valente. Eles preferiam morrer do que serem salvos. Aí tu vai para a Galeria da Fé, você vai lá ver as mulheres pela ressurreição dos mortos, as mulheres pela ressurreição receberam seus mortos, uns foram cortados, mas essa fé quase não tem
Porque hoje se prega uma fé só de, ai, conquistou. Mas para quem viveu aquele momento era conquista. Como Paulo, olha, ninguém me julgue mais, porque eu trago, olha, ele tinha prazer, eu trago no meu corpo, eu estou marcado por causa dele. Os leões não pararam. O que mais? A perseguição não parou. Mas o leão hoje mudou de cara. O que tem parado a igreja? Olha para o teu irmão aí e fala assim, o que tem te parado? Você parou aonde? Alguns pararam no tempo. Alguns pararam no tempo. Outros estão vivendo uma utopia. Enfim, cada um tem vivido algo que não é a sua realidade hoje. E a igreja está parada. A igreja parou. Mas os leões não pararam. Os leões não pararam. Que mais que não parou? Coliseu. O Coliseu, que era onde jogava. Né? Que mais? O inferno não pode. O inferno não parou. Por que não parou? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eu estive nesse lugar em Israel. Aí cada um falou uma coisa. Aí Jesus vira agora para a sua igreja, para os seus discípulos que comiam, bebiam, dormiam. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, inspirado por Deus, porque Jesus disse assim, olha, te digo que não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então carne e sangue revela, mas revela da carne e revela do sangue. Amém? Então nós vemos que essas coisas não pararam. E aí quando Pedro traz a revelação, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não quer dizer que não vai bater, não vai vir, né? Mas vai vencer. Eu conheço crentes que eles são igual aquela hiena Lippe. Quem lembra da hiena Lippe? De um desenho animado, lembra? Ó dia, ó vida, ó azar. Só vive assim. Mas os leões não pararam a igreja. Ou uma coisa ou outra. Ou não somos a igreja, tem alguma coisa. Amém? Ou não amém? Glória a Jesus. Amém? Amém. Então nós vemos que dentro disso tudo, Deus ele traz uma palavra de inspiração, assegurando algo muito maior, de saciar e fartar. Saciar, trazer satisfação plena. Fartar, deixar satisfeito. Por 70 anos, irmãos, Israel tinha somente isso, a promessa, só. Mas quando Deus chegou, e chegou a hora, Deus cumpriu a promessa. E eu creio que Deus fará a mesma coisa conosco. Mas a verdade, dentro de todo esse tema, o pastor gostou dele, eu confesso que é... Porque, infelizmente, não dá pra gente explanar numa festividade aqui. Ó. Isso aqui é tudo estudo, fora que eu vou falar fora. Tem como falar? Meia hora. Tem? Pode passar. Ah, mas pouquinho. Vou passar. 15 minutos. Até 9h15 tá. Tem muita coisa aqui. E aí, o que acontece? 70 anos, irmãos. Aquele povo sendo escravo, humilhado, sofrendo. Mas eu creio que quando um olhava para o outro e falava assim, nós temos uma promessa. Talvez os mais novos não conseguiam entender por que eles estavam ali. Alguns mais novos, porque os jovens gostam muito de culpar Deus, né? Eu namorado me levou, meu Deus, eu não quis. Né? Mas tem uns velhos também que estão culpando Deus aí atrás. Né? Fazem as besteiras, criam seus fantasmas. E depois, Deus, eu não estou entendendo. E se Deus fosse igual a mim, eu falo assim, que isso, brother? Tu não está entendendo? Você cria toda uma situação e agora tu não está entendendo? Está entendendo? Entendeu? Então vemos aqui, na verdade, dentro de tudo isso, sabe o que é que se resume essa palavra do capítulo 31, versículo 25? Sabe o que é que se resume? Vem falando sobre Jesus.
a respeito de sua morte e o resultado dela. Ele estava angustiado e ia morrer, mas sabia que ao ressuscitar, teria completado o plano de salvação de seu Pai, vencendo a morte e resgatando todas as almas para a sua eternidade. É isso que Jeremias vem falando. Ele vem falando de algo muito maior do que uma transformaçãozinha temporal e passageira. Ele vem falando de vida eterna. Ele vem falando de um sacrifício muito maior. Ele vem falando de uma restauração, de algo que seria eterno. Amém? E muitas das vezes nós achamos que Deus, Ele perdeu o controle. Como nós que temos televisão com controle, né? Cadê o controle? Deus continua com o controle. Deus não perdeu o controle de nada. Amém? Então vamos ir lá no início. Lá no início para você ver como a visão de Deus é Kairos. Amém? Amém. Deus não perdeu o controle. Pastora Quitéria, sabe o que eu vejo quando Deus cria o homem? Isso aqui, ó, tá aqui, algumas coisas, né? Quando Deus ele cria o homem, Ele pega o homem, põe dentro de um jardim, não é isso? Ele cria um jardim do Éden, e dentro desse jardim há o paraíso. O que era bom ficou melhor. Cara, a única coisa que Deus fala para aquele cara, aí, tu pode comer. Se fosse o contrário, eu ia falar: Deus, é injustiça. Pô, o senhor bota aqui um monte de árvore para comer, e o senhor manda eu comer de uma só? Isso aí não. Mas não, ele fez o contrário: coma de tudo, só não toca naquela árvore lá, nem chegue perto. Amém? E aí o homem vai justamente tocar. Muitas das vezes, irmãos, o resultado das nossas escolhas erradas, ele não só prejudica nós. Às vezes ele prejudica até mesmo uma geração futura nossa que vai chegar. Não prejudica só eu. E nós, seres humanos, nós temos a maneira de falar assim: a vida é minha. Eu faço dela o que eu quero. Ninguém tem nada com... Mas se tu morrer, tem que ter alguém para te levar para o cemitério. Tem que alguém comprar o teu caixão. Se não comprar porque tu já comprou, alguém vai ter que ligar para lá: só fulano morreu, tu traz o caixão. Porque ninguém vive para si. Vivemos em sociedade. Ou seja, eu dependo de você, você depende de mim. Entendeu, cabeluda? A vara tem cabeluda e cabeluda. Tá entendendo? Ninguém vive para... A vida é minha! Mas quando o bicho pega, é assim. Olha, a queda deles ali no jardim, rapaz, arrebentou com tudo que você vê hoje. Tudo. Ainda é resultado daquilo lá. Amém? Riquezas, fauna, flora. E antes dessa queda, Deus olha para o homem e vê ele triste. Ele viu o elefante. É elefoa? É elefoa? O feminino de elefante. É elefante mesmo? É elefante? Elefoa. Elefoa ou elefante? Feminino? Feminino. Elefoa. Elefante é bonito. Não, acho que é o feminino, não é de elefante? Não? É elefante fêmea. É elefante fêmea? Tá bom, elefante fêmea. Cachorro e a cachorra. O gato, a cachorra, a cadela, o gato, a gata, enfim. Cada um tinha o seu par. Deus olha de lá, vê o homem. E o homem dentro do jardim, dentro do paraíso, ele se sente o quê? Diferente de tudo. Não tinha ninguém igual. Aí Deus, a sua bondade, vai lá, faz o homem dormir, tira da sua costela, faz uma mulher e dá ao homem, e o homem essa é carne da minha carne e tal, amém? E Deus dá e fala aquilo que eu falei, dá tudo para ele. E pensa numa coisa muito interessante: quando eles pecam, quando eles comem, pastor, eles não, quem comeu é a mulher. O homem, né? Eu sou homem, mas eu sou um homem diferente. O homem tem muita... pega essa passagem aqui e culpa a mulher porque comeu.
certo? Ele estava sozinho, ele não tinha uma companheira, certo? Deus dá uma companheira, e quando Deus dá uma companheira, o que ele tinha que fazer? Estar sempre junto da companheira. Aí agora ele simplesmente deixa a companheira come e dá a ele. E ele come também. Por causa de você, não. Foi o homem. O homem tinha que estar em pé, tinha que estar do lado, tinha que estar junto. Olha, Deus falou, não vamos comer não. Só quando ele chega, ele tinha comido. E aí ela dá para ele come também. E ali, meu irmão, tabernáculo. Porque Deus tabernaculava com Adão. Deus vinha visitar Adão. Você sabia que Deus tem saudade de você? Você sabia que Deus tem saudade de você? E aí eu te faço uma pergunta: quantas vezes Deus te procura e você faz igual a Adão? Se esconde. Aí eu pergunto a você: Deus sabia que Adão tinha pecado? Deus sabia que Adão tinha vacilado? E Eva também? Sabia. Eu não sei o que aconteceria se quando Deus chama Adão: opa, tô aqui, Deus. Pelo Adão de novo. Tô aqui. E aí? Beleza? Adão, tu comeu? Comi. Eu não sei o que aconteceria. Mas eu creio que Deus pegaria a serpente e falaria assim: ó, não foi dessa vez não. Ele errou, mas ele está confessando. Ele não se escondeu. Um dos problemas do ser humano é esse: errar e se esconder. Foi um dos grandes erros de Adão e Eva. Errar e se esconder. Só que o inimigo achou que tudo estava destruído. E eu creio que Deus lá do céu deu uma gargalhada. Coitado, tu tá lascado. Tu tá lascado, Satanás. Isso é só o quadro da história, porque a moldura verdadeira eu estou pintando ainda. A pintura verdadeira, o quadro verdadeiro dessa história não acabou. É só a moldura. Era só um teste. Foi uma pegadinha para você, Satanás. Sabe por quê? Quando eles erram, eles são tirados do jardim. Amém? O que Deus faz para eles antes de tirá-los do jardim? Quem lembra? Quem lembra? Sentença. Não. Depois que deu sentença. Mata um animal e veste ele. Mata um animal e veste. Para vestir ele com a pele de animal, Deus teve que fazer o que para si próprio? Sacrifício. Deus, apontando já para o Cristo que viria, sacrifica um animal para si próprio, para aplacar a sua ira. E ele dá as sentenças maravilhosas. Mas maldição ele lança em quem? Na serpente. Agora tem um problema dessa maldição. O homem foi feito de quê? O que Deus falou que a serpente comeria todos os dias da sua vida? Pó. Então olha para o teu irmão e fala assim: cuidado, tu é pó. E a serpente gosta de pó. Entendeu? Então a serpente gosta de comer gente. Entendeu? Tá entendendo? Se você não se esconder no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, pode ser um forte candidato a ser comido por Satanás. E eu te pergunto, ele não tem se alimentado bastante dessa geração? Tem ou não tem? Então, meu irmão, Santo Deus. então, ele mata o animal, sacrifica ele, cheira aquele fogo, amém? A sua ira aplaca, porque
foi aplacada com sangue, pega a pele do animal, não sei quantos animais foi, se foi um animal grande, talvez 2, porque Eva era fininha, né? Só comia né? Comia ainda carne, começaram a fazer isso depois que foram expulsos. Né? E o nosso presidente, ele fala que o homem, ele se alimenta de coisas mortas. Você sabia que tudo que você come é morto? Vai comer uma carne, tu matou a vaca. Você não, alguém matou. Vai comer um ovo, te deixa uma galinha sem filho. Ela não é, porque o ovo veio pintinho. Matou a galinha, o galo fica viúvo. Então nós nos alimentamos de coisas mortas o tempo todo. Vai comer uma hortaliça, uma verdura, tem que tirar. A única coisa que é viva, o homem não quer se alimentar. Que é? Amém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem é que quer se alimentar dele? Por isso que nós estamos morrendo. Porque quem se alimenta de coisas mortas tem tendência a morrer. Mas quem come coisas vivas, vive. Quem come de mim, viverá para sempre. Aí eu te pergunto, tu leu a Bíblia hoje? Quem leu a Bíblia hoje? E eu não estou falando de quem não é crente, eu estou falando de crente. A gente se alimenta de... Mas quem comeu hoje uma boa comida? Hoje eu comi uma lasanha. Ai, que maravilha, que coisa morta gostosa. Ah, delícia. Mas quando eu acordei de manhã, eu vim para ali, sentei ali, ó. Falei, Deus, agora deixa eu comer um negocinho morto também, que eu estou sentindo lá no pastor José de Arimateia, tem uns negocinhos mortos lá, né? E eu comi. Amém? Até o sorvetinho que eu comi lá com bolo, né? Botei leite, sai da vaca, deixaram a vaca sem leite para fazer. E por aí vai, a gente se alimenta só de coisa morta, ficando felizes. Quando na verdade o que vai nos levar para o céu é coisa viva. Amém? Amém. Agora, irmãos, pensa na graça que já era manifesta lá no Velho Testamento, que muitos só... A graça se manifestou com o conhecimento de Cristo. No princípio era o Verbo. Ele estava ou não estava? E o Verbo? Estava com Deus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele só não havia ainda assumido um corpinho de carne para vir e concretizar isto que falamos, porque no final de tudo, dentro de todo esse resumo desse versículo, era apontando para Cristo, que viria restaurar o tabernáculo que foi destruído. Agora uma outra coisa me veio à mente quando eu meditava. Rapaz, o diabo só fez o seguinte: não mudar o plano de Deus, porque o plano de Deus era perfeito, é perfeito. Ele simplesmente, ele criou algo que talvez nem eu e você pensávamos nisso ou esperávamos. Vamos recapitular. Deus no céu faz o homem, bota no jardim, no melhor lugar da terra, certo? Visitava o homem, né? E aí, Adão, beleza? Tudo bem? Oh, Deus, beleza. Mas, ó, tô sozinho, o elefante tá ali dando uns beijos né? Macaquinha, até uma capa, arrumou uma namorada e eu não tenho ninguém. Tô olhando a tristeza, tal. Mas era o quê? Distante. Amém? Com tudo isso que aconteceu, Deus envia Cristo. Cristo morre, amém? Restaura o tabernáculo. Já estou até pulando as folhas aqui, ó. Já pulei, nem não li a metade, que eu estou correndo. Aí João 3,16, que eu creio que você já ouviu, já leu, diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Mas para ter vida eterna tem que crer. Mas crer, eu creio em Jesus, é só isso. É só isso. É fácil demais, é muito fácil. Amém? Eu nunca entrei num congresso lá em Brasília. Eu ia entrar, mas fui barrado, me barraram. Por que eu não entro? Por que eu não consigo entrar no congresso?
porque eu não tenho um crachá, eu não tenho conhecimento, não é assim? E as pessoas entram aqui, entrar no céu é mole, pastor. É fácil entrar no céu. É mole, não, quando eu morrer, eu posso me oração. Irmão, olha, eu posso dizer que eu já vi a morte de perto. Quando tu tá para morrer, tu só pensa em viver. Na última hora, tem uns crentes doidos que falam, na última hora eu peço perdão, eu me arrependo, é muito fácil. E ainda que aconteça isso, sabe o que eu digo para você?